Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. O noticiário que você conhece, mas com um olhar brasiliense. Eu sou Felipe Malta e eu te agradeço por escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. Oficina mecânica leva 40 mil de prejuízo com ação de criminosos. Maicon Leão. Isso sem contar, Malta, nos gastos que esse proprietário vai ter da agora para frente para tentar inibir as visitas desse sócio indesejado. Em 3 meses, o criminoso entrou 3 vezes nessa mesma loja. Dá para acreditar? É inacreditável, né? Coitado do dono que tem que ficar ficando com prejuízo da ação da bandidagem. E mais, a criança que colou o olho com Super Bonder por acidente foi operada. Kátia Gomes tem as informações. Malta, final feliz para essa história. Olha só, a Sofia está aqui ao meu lado com a mãe. Ela já fez essa cirurgia e o olhinho dela está aberto. E o melhor disso tudo é que o médico disse que não aconteceu nada grave com o olho dela. Ou seja, ela já vai para casa enxergando. Graças a Deus. Veremos os detalhes daqui a pouquinho. Hoje, terça-feira, às 6h14 da manhã, começou o inverno. Vanessa Ferreira. Isso, e inverno aqui no DF é sinônimo de tempo seco, essa ventania e temperaturas baixas, principalmente na madrugada. E aí, será que a gente vai passar por uma onda de frio como foi em maio de novo? Daqui a pouquinho a gente traz mais informações do INMET sobre como se preparar e o que esperar dessa nova estação aí. De toda forma, é a estação da gripe. E as pessoas não estão querendo se vacinar, não. O Ministério da Saúde esperava vacinar quase 78 milhões de brasileiros contra a gripe. 2 meses e meio após o início da campanha, apenas 44% foram imunizados. Devido à baixa adesão, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até a próxima sexta-feira, dia 24 de junho. Depois disso, ficará a critério de estados e municípios manter a vacinação enquanto tiverem estoque de doses. Essa vacina é tão boa, gente. Eu mesmo tomo, nunca gripo. Minha avó viveu até 94 anos de idade tomando essa vacina, só morreu porque acabou pilha, porque gripe ela nunca teve. Então já a gente vê as informações, seja muito bem-vindo. Agora, 11h44, nós estamos ao vivo e o nosso jornal já começou. Olha só, uma oficina mecânica em Taguatinga tem convivido com furtos e invasões recorrentes. O comerciante contabiliza mais de 40 mil reais em prejuízos. A última ação dos bandidos foi no último feriadão. Eles invadiram a loja e levaram ferramentas, equipamentos, até o botijão de gás. Maicon Leão está com a gente. Boa tarde, amigo. Oi, amigo. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Malta, a cada entrada, esse criminoso foi ficando cada vez mais tranquilo e audacioso. Aqui está a grade que fecha a oficina. Depois do expediente, ele puxa aqui, tranca, e a gente percebe que até então seria um estabelecimento tranquilo e seguro. Mas o criminoso, Malta, com equipamento, veio e começou a cortar essa grade aqui, ó, para conseguir entrar. O proprietário soldou uma outra tela aqui, uma grade mais forte, e aí dessa vez ele veio e cortou da solda, aumentando assim o prejuízo do proprietário. E, Malta, dessa vez esse aumentou com tanta tranquilidade, a gente tem inclusive as imagens das câmeras de segurança, ele levou praticamente todos os equipamentos dessa oficina. Se alguém chega aqui agora e fala, olha, eu quero uma peça tal, não tem nem como tirar. O proprietário está aqui ao meu lado, vai explicar para a gente um pouquinho desse sentimento que ele está tendo, porque como a gente disse, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Fred, pode vir para cá, por favor? Não foi a primeira vez. Você está tendo aí um sócio indesejado que te visita todo mês? A terceira vez que ele entra, no prazo de 30, 40 dias mais ou menos, ele vem e leva o que quer, né? Então é o famoso sócio que ninguém quer receber nunca em seu comércio. As coisas já estão muito difíceis, a pandemia nos atrapalhou demais e, enfim, o tipo de mercadoria que a gente compra triplicou o valor, como tudo no mercado hoje está tudo mais caro, né? No nosso comércio também está da mesma forma. E, cara, dessa vez foi bem mais pesado, levou bem mais coisas, realmente, assim. Tá bem difícil trabalhar aqui na região de Taguatinga, da Hélio Prates,
porque inclusive outros vizinhos, comerciantes também, têm passado pelo mesmo problema, né? Então, assim, a gente pede que as autoridades façam alguma coisa, que se prenda e que o judiciário não solte com tanta facilidade, porque esse tipo de crime é um crime como se diz? De menor potencial. Então o cara vai preso, 2 semanas depois o cara está solto de novo e volta a cometer o mesmo crime, e o prejudicado é sempre a gente, né? Que é pagador de imposto, gerador de emprego. Então a gente fica bem chateado quando acontece esse tipo de coisa, porque realmente as coisas não estão fáceis para ninguém. Você percebe essa tranquilidade que ele tem, inclusive da forma que ele vem agindo na sua própria loja. Na primeira vez ele se limitou a ficar mais aqui na frente, nessa... Até a casa que tem lá no fundo, ele conseguiu entrar, arrombar portas? Dessa vez ele arrombou 3 portas, né? A porta inicial do escritório, a porta onde fica o circuito de câmera e a porta do estoque. Então, assim, ele literalmente fez as compras. Ele selecionou o que ele queria, o que ele via que tinha um alto valor, colocou na maletinha e aos poucos foi levando. Levou embora. Fez as compras, não pagou e levou embora. Quando você olhou as imagens das câmeras de segurança, qual que é o sentimento que você tem ali ao ver? Você tem trabalhado durante anos, a gente está vendo o preço das coisas aumentando cada vez mais, para alguém simplesmente chegar e levar e ainda te deixar com mais prejuízo além do que ele levou. A gente fica triste, né? Porque, como eu estou falando para você, a nossa realidade hoje, a minha loja hoje, ela não tem mais segurança por falta de recurso mesmo. As coisas realmente estão bem difíceis. A gente está trabalhando para pelo menos manter as portas abertas. Se você me perguntar, Fred, hoje você está ganhando dinheiro? Não estou ganhando dinheiro. Hoje eu estou conseguindo me manter, pelo menos pagar, para ver se de repente, depois que as coisas derem uma baixada, a gente venha a conseguir voltar a ganhar dinheiro, fazer novos investimentos. Mas hoje a nossa sensação é de insegurança total, né? A gente está trabalhando para simplesmente tentar se manter, sobrevivendo, né? Durante ainda essa crise, a pandemia ainda não acabou, a guerra está aí, o petróleo está muito caro, o combustível está muito caro, e aí você recebe uma visita dessa a cada 30 dias e dessa vez o prejuízo foi bem maior. É frustrante, a gente fica triste, fica chateado, pensa em desistir, entendeu? Mas o que a gente pode fazer? É a minha profissão, é o que eu faço. Malta, para quem está em casa só entendeu onde que essa oficina fica, aqui ao lado está a Avenida Hélio Prates, bem movimentada agora, na hora do almoço, na QND 49, só porque à noite, isso daqui, o movimento, claro, vai diminuindo, e ele estava me contando, né, Fred, que essa parte aqui fica bem mais escondidinha, e ele tem essa tranquilidade para agir, porque às vezes quem passa na rua passa até com medo, passa rápido, não fica atento. Exatamente. Eu queria inclusive salientar e pedir para que as autoridades façam mais rondas aqui, né? Eu volto e meia, quando eu estou na rua fazendo algumas outras coisas, que eu também canto na noite, eu passo aqui para dar uma olhada, para checar, para ver se está tudo ok. A gente não vê policiamento à noite, né? E a QND 49 fica a 1000 metros do batalhão da polícia. Então, assim, cara, eu estou tão perto, né, da polícia, eu estou tão perto da delegacia, a gente tem a falsa sensação de ter uma segurança, mas, cara, não tem segurança nenhuma. Eu estou a 1000 metros do batalhão da PM e estou a 1,5 km da delegacia da 17ª, mas, cara, nada disso inibe quem comete esse tipo de crime, né, cara? É frustrante. Os comerciantes e moradores da região têm sentido essa falta de verem a viatura circulando por aqui durante a noite. Sem sombra de dúvidas. É uma sensação de todos que moram aqui na região e que tem comércio aqui na região de Taguatinga Norte. Deixa eu só mostrar mais uma vez, pessoal, aqui, Malta, exatamente esse foi o cantinho, estava fechado aqui o portão, em que ele cortou a grade para passar. Inclusive, vou pedir para o Magno Serra mostrar para a gente ali no carro, esse desenhozinho que parece de uma mão, foi feito justamente pela perícia que coletou as impressões digitais desse suspeito, que ao entrar aqui, ele acabou triscando ali no carro, justamente para tentar identificar e para saber se é o mesmo criminoso que tem agido em outros estabelecimentos e casas aqui da região. Porque conversando com os outros comerciantes aqui, vizinho seu, você descobriu que você não é o único que está sendo visitado. Não. Os vizinhos se queixam de ter recebido essa visita indesejada, né? Eu suspeito que o mesmo cidadão ou o mesmo vagabundo que tem me roubado essas 3 vezes, porque a forma de entrar é sempre a mesma, né? Sempre do mesmo jeitinho, abaixadinho, abre aqui. Inclusive agora eu estou reforçando, o serralheiro está aqui, mais um prejuízo, tive que comprar telha, estou chamando o serralheiro para poder dar uma reforçada aqui. Mas ainda com isso eu não me sinto seguro, né, cara? A gente não se sente seguro, de forma alguma. A gente falou no link, Malta, no início, que além desses 40 mil que teve de prejuízo, ele ia ter que gastar mais com essa questão de segurança. E é exatamente com isso. O serralheiro já está lá no fundo da loja, reforçando por lá. E aqui em cima tem essa placa metálica
que ele vai revestir aqui embaixo também para não dar mais nenhuma brecha. Não adianta mais só soldar novamente onde ele cortou. Você quer tentar impedir de todo jeito agora. Na medida do possível, sim, né? Para ver se de repente as visitas, ela não ocorra mais, visita que eu falo, né? A gente ironiza a situação de difícil que ela é. Porque é uma visita, assim, vamos fechar aqui embaixo para ver se de repente o vagabundo não vem mais e eu consiga trabalhar. Eu só quero trabalhar. É só isso que o comerciante pede. Segurança para poder trabalhar. E a gente não se sente seguro, cara. Tá? De noite aqui é muito difícil você ver uma viatura da polícia passando, fazendo ronda. Cara, como é que o cara sai de dentro de uma loja com um botijão de gás, com um monte de caixa de ferramenta, com um monte de ferramenta na mão e ninguém vê, né? Então, se passasse uma viatura na hora, é de se estranhar, né, amigo? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o que você está fazendo na rua com essas coisas? Se passasse, se tivesse passado, pegava, né? Tinha inibido, tinha prendido esse vagabundo, mas infelizmente a gente está à mercê. E além desses furtos à noite, eu estava me contando antes que um funcionário seu foi furtado aqui dentro também em plena luz do dia, ou seja, eles estão aqui pela região. Estão aqui pela região, sem sombra de dúvida. Eu estava saindo da loja com um cliente, né? O cliente estava sem dinheiro, estava sem carro, eu fui com ele para ele poder sacar o dinheiro. Eu percebi essa pessoa passando aqui. Na hora que eu entrei no carro, que saí com o cliente, eu liguei para o 190, avisei. Eu falei, ó, QND 49, tem um cara aqui rondando a loja, se possível manda uma viatura aqui. O vagabundo fez o quê? Entrou na loja e pediu para o meu funcionário um copo de água. O meu funcionário foi pegar esse copo de água. Nesse tempo de pegar o copo de água, o vagabundo sentou na bicicleta do funcionário e roubou a bicicleta e foi embora. Mais uma vez, a polícia não veio. Se tivesse vindo, de repente teria inibido mais esse crime. O sentimento é que vocês estão abandonados aqui. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento. E, Malta, o que a gente percebe é que não é só o sentimento do Fred. A gente conversando com o pessoal aqui, outros estabelecimentos, inclusive tem uma loja em frente à dele, que também já foi vítima de assaltantes, outros moradores. O que eles querem é uma resposta justamente, mas é aquela resposta não de uma nota tentando justificar, mas de verem a viatura circulando por aqui, pelo menos para inibir a presença desses criminosos. Porque igual, só na loja aqui do Fred foram 3 vezes que o criminoso entrou pelo mesmo lugar e cada vez mais audacioso. Começou ficando aqui na frente, depois andou mais um pouquinho pela loja. Nessa última vez, não satisfeito com as peças, entrou na casa do fundo, levou o botijão, ou seja, fez o limpa. Na próxima ele vai fazer o quê? Levar todos os carros? É impressionante o que está acontecendo, Maicon, e... Bom, é uma situação meio complexa. Hoje em dia a gente sente que está vivendo no Brasil uma política de desencarceramento. As pessoas estão acreditando que não é prendendo o criminoso que a gente vai resolver a situação. Eu, Felipe, acho que essa política de desencarceramento funciona lá na Suíça, na Suécia, na Noruega. Por enquanto aqui não funciona. Aí vem muita gente discute, não, mas manter um criminoso na cadeia custa muito caro, pelo menos R$2.000 por mês. Custa caro manter ele solto. Para o Fred custou R$40.000. Então a gente precisa olhar para essa situação com um olho um pouco mais pragmático. Você veja que hoje a população está tão refém dessas situações que acontecem dia após dia, que o Fred, ao vivo, para o Maicon ali agora, quase que teceu uma tese do que acontece no Brasil, usando o linguajar adequado. O crime que o ladrão cometeu na oficina dele é um crime de menor potencial ofensivo, portanto, se ele for levado a julgamento, ele vai pegar uma pena branda e dificilmente irá realmente preso, por isso terá a possibilidade de cometer outro furto. Você acha que o bandido é bobo? O bandido não é bobo e ele faz esse cálculo de custo-benefício. Aqui no Brasil hoje, infelizmente, praticar crimes assim tem mais benefício do que custo. Qual é o custo dele estar aparecendo agora na televisão, ele ser identificado? Porque ele deixou uma marca de mão ali no carro, a polícia fez perícia e certamente vai identificar quem é esse homem. E daí? Depois disso ele vai sofrer o quê? Então as pessoas estão entendendo que aqui no nosso país dá muito pouco como consequência você atazanar a vida de um comerciante, de um empresário, que, como bem disse ele agora há pouco, só está querendo voltar a trabalhar, não está ganhando dinheiro, está lutando para manter as portas abertas, para continuar gerando emprego, mas tem que conviver com esse tipo de ação que o nosso Estado não consegue parar. A polícia poderia até ter pego esse homem em flagrante, mas e depois? Quantos dias seriam necessários para que ele estivesse de volta, solto na rua? E eu quero falar com você em casa uma coisa.
Eu e você, nós nos conhecemos há uns 10 anos aqui na tela do SBT. Então, quando eu digo isso que eu vou dizer agora para você, você sabe que eu estou falando a verdade. Para mim e para minha equipe, seria muito mais legal trazer para você um jornal que falasse de coisa boa, de histórias de superação, de esperança. É isso que a gente sabe fazer de melhor. Só que não dá para a gente tentar colocar, tampar o sol com a peneira e ignorar histórias como a do Fred, que está ali tentando manter o estabelecimento comercial dele aberto, mas está convivendo com um ladrão que já deu 40 mil reais de prejuízo. Aí a gente precisa destinar esses minutos do jornal, que a gente gostaria, do fundo do coração, de trazer notícias melhores para você, mas a gente precisa dar voz para ele, para que nós, como sociedade, especialmente num ano como esse, que é eleitoral, a gente saiba tomar decisões para que o nosso Brasil chegue no nível de segurança, dignidade, paz, justiça que a gente espera. Enquanto isso, nós vamos ter que tomar os minutos do nosso jornal para falar disso, porque a história dele, o sofrimento que esse comerciante está passando, assim como muitos outros, né, não pode ser ignorado. Obrigado a vocês dois, tá, Maicon? E agradeço ao Fred pela disponibilidade de dividir com o nosso público a história dele. A gente espera que, noticiando isso todos os dias, a gente sensibilize as autoridades e vá criando um senso de consciência na população sobre qual rumo que a gente precisa tomar para isso ser um problema vencido e não recorrente como tem sido até agora. Obrigado. Vou falar agora de saúde. Se você tem criança pequena em casa, é tão importante você prestar atenção. É o caso de uma menina de 2 anos de idade que está sem enxergar desde a semana passada, tá? O IGESDF informou que hoje a Sofia passou por uma avaliação e que, aliás, a história, deixa eu resumir aqui a história. Essa menina colou o olho com Super Bonder e não conseguiu, enfim, por acidente, né? Não estava conseguindo enxergar. Mas ela fez uma cirurgia e já passa bem. A gente tem uma reportagem agora para a gente ver juntos e depois a gente fala com ela ao vivo. Com o olhinho direito colado, a pequena Sofia, de 2 anos, está desde a semana passada sem conseguir enxergar. Sofia está assim por conta de uma cola de alta precisão. Ela estava em casa na última quinta-feira quando pegou o produto. Foi em questão de segundos, quando a mãe virou para o lado, a menina já estava com a cola nos olhos. A Sofia pegou uma cola da minha gaveta, abriu, quando eu vi já foi ela chorando, gritando, desesperada de dor, agoniada com a cola. Porque eu olhei, estava cola no braço, cola nos dedos, a mão dela estava colada as duas e o olho cheio de cola. A mãe conta que imediatamente levou ao hospital. Ela pensava que o problema seria resolvido de forma rápida, mas não foi tão simples assim. Foi um jogo de empurra-empurra, a gente foi no agarrão, a gente veio aqui, fomos em um outro hospital, um empurrando pro outro e a gente sem saber o que fazer, vendo que tá passando o tempo, a gente não sabe o que está acontecendo no olho, se teve uma lesão ou coisa mais grave, né? Na tarde dessa segunda-feira, pediram para ela retornar em 10 horas porque a cirurgia pode ser feita. Segundo esse oftalmologista, quando um caso como o da Sofia acontecer, nada de inventar receita para tentar melhorar a situação. O primeiro passo é lave abundantemente com água, não invente outras fórmulas para passar no olho que pode ser nocivo. Lavou, leve imediatamente a uma emergência oftalmológica. Tá? Lá o colega vai avaliar se tem alguma lesão nos olhos e indicar o tratamento correto. Em alguns casos, quando está muito abundante o volume e o pai e a mãe não conseguem limpar ou aquela cola já ressecou, a gente precisa fazer um procedimento de limpeza cirúrgica com a criança sob sedação. Quem tem filho pequeno sabe que todo cuidado é pouco, né? Então, para evitar riscos como esse, fica o alerta. É importante que se guarde esses produtos de higiene e limpeza, medicamentos, em locais trancados e que esses locais sejam a parte mais alta, um armário mais alto, e que esses produtos eles sejam guardados na sua embalagem original, para que não haja confusão para quem for utilizar ou para quem de alguma forma acidental vier a ter contato com esses produtos. Pessoal, a boa notícia é que a Sofia passou por uma cirurgia no hospital de base para descolar o olho. Hoje de manhã, a Kátia Gomes está com a menina e com a mãe dela para poder falar com a gente agora ao vivo. Que alívio, hein, Kátia? Porque a gente assiste essa reportagem e fica numa agonia de pensar que a Sofia podia ter até perdido uma parte da visão por causa desse acidente, mas tudo correu bem, né? Tudo correu bem, Malta. A reclamação, claro, da mãe é sobre a demora para fazer esse procedimento. O acidente foi na quinta-feira da semana passada, no feriado, e apenas hoje, terça-feira,
a Sofia passou por esse procedimento, né? A mãe disse que foi um procedimento super simples. Eles tiraram, né? Tiveram que tirar aí todos os cílios dela, que estava colado, ela perdeu os cílios. Mas o médico falou que até 6 meses vai recuperar esses cílios. Então, o olhinho dela não teve nenhuma sequela, nenhuma lesão. Foi mesmo, né, Nayane, o sofrimento aí de ver a sua filha incomodada, com o olhinho grudado desde quinta-feira. E os médicos aí até então sem fazer nada efetivamente. Exatamente, a gente ficou assim, foi uma agonia, né? Saber que estava naquela situação e ninguém faria nada, né? Sem saber como é que estava o olho e eles não estavam dando muita importância, né? Mas agora tá tudo bem, graças a Deus, depois do procedimento, né? E só esperar uma boa recuperação. A Sofia tá ótima, inclusive a única reclamação dela que é a fome, não foi? Ela já comeu 3 petas, mas agora tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. E me diz, em relação ao acidente, né? A gente viu na reportagem, mas foi tudo muito rápido. Você não percebeu na hora que ela pegou a cola? Não, foi tudo muito rápido. Foi assim, minutos mesmo. A gente não viu. Quando eu ouvi, já foi ela gritando lá, chorando que estava com dor. Aí eu corri, fiz uma lavagem, liguei pro SAMU, que orientou procurar o hospital. E aí viemos pro hospital de base, onde nada foi feito, né? Só recomendou fazer uma compressa de água morna e passar uma Coca-Cola. Passar Coca-Cola? E você fez isso? Não, não passei a Coca-Cola. Você acha que teria resolvido Coca-Cola? A gente ainda tentou na mão, né? Mas não teve muito sucesso. Aí no olho não ia passar, né? E aí esse sofrimento foi se prolongando. E aí hoje de manhã vocês vieram até aqui, né? O hospital de base, e ela conseguiu passar pela cirurgia. Sim. Desde então a gente ficou procurando os hospitais. Viemos aqui, fomos no Agarran, que orientava a vir para cá. Os hospitais que procuramos, todos orientavam a vir para cá, que aqui podia fazer o procedimento, né? Que precisava. E eles se negando. Aí, depois que a gente assinou a mídia, né? Aí surgiu efeito, né? Graças a Deus. Eles tomaram providência. Eu não sei se dá pra conseguir ver por aqui, pela câmera. Sofia, deixa eu ver se eu consigo levantar o seu olhinho, rapidinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar em casa, mas ela tá com o olhinho aberto, né? Então, assim, não teve nenhuma lesão, não afetou o olho dela. Não, graças a Deus ele falou que não, que tá tudo bem. Agora a gente só vai fazer o acompanhamento pra ter certeza da saúde ocular dela, né? Em relação a esses cílios lindos, né? A gente tá vendo aqui que ela tem uns cílios maravilhosos. Eles vão nascer? Vão sim. Ele disse que demora uns 6 meses, mas nascem. E agora, mãezinha, ficou a lição, né? Deixar aquele, na verdade é Tech Bonder que você falou, né? Que é tipo um Super Bonder. Mesma coisa, deixar lá no alto pra Sofia não pegar. Sim, a gente vai guardar, tomar mais cuidado, né? Mas a gente sabe que criança também, assim, cega, né? Todo mundo sabe, a gente evita, mas... Toma todos os cuidados e mesmo assim ainda pode acontecer. Exatamente. Mas com a lição. Então ela tá bem. Tá bem, já vai pra casa agora? Vai pra casa agora, graças a Deus. Tá tudo bem. A Sofia tá aqui, olha. Parece que nada aconteceu, malta. Mas foi um susto, viu? E a mãezinha disse que todos esses dias, desde quinta-feira, ela chorava muito, reclamava de dor. E agora sim que o procedimento foi feito, ela já está se sentindo mais aliviada, mais tranquila. Tava com a carinha um pouquinho amarrada agora há pouco, mas a mãe dela disse que era fome. Então, em relação ao olho, tá tudo certo. Tá bom, Kátia, muito obrigado. Agradeço a mãe da Sofia pela gentileza de conversar com a gente. Realmente é desesperador, né? Fica aqui, a gente está trazendo esse caso, primeiro para trazer o desfecho de que tá tudo bem com o olho dela, que ela não vai ter nenhum problema, e outro pra gente redobrar o cuidado com criança pequena. É assim mesmo, em 1 minutinho, ela pega um negócio que você não viu e apronta uma arte. Então tem que ficar de olho o tempo todo para evitar acidentes, né, que podem terminar com consequências mais graves. Graças a Deus não foi o caso desse. Obrigado, Kátia. Continuando, amanhã dessa terça-feira começou com uma ação policial, a Operação Looping da Polícia Civil. A suspeita é que um grupo composto por empresários, servidores e até um tabelião cartorário fraudavam documentos para se apropriar de fazendas no entorno do Distrito Federal. Foram cumpridos 7 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. A repórter Vanessa Ferreira tem mais informações sobre esse esquema criminoso. Vanessa, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Olha, esse esquema aí criminoso
foi desarticulado aí hoje pela CORF, que é a Coordenação de Repressão a Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes da Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje, o intuito foi prender os membros dessa organização criminosa aí, que, como você falou, era especialista em fraudar documentos de propriedades de fazendas milionárias. Foram pelo menos 3 fazendas avaliadas aí de 10 a 15 milhões de reais de Minas e Goiás. E o que eles faziam, né? Eles se aproveitavam que os donos dessas propriedades eram pessoas aí de mais idade e em grave estado de saúde e alteravam essas documentações. A investigação da Polícia Civil começou quando eles descobriram que o grupo, formado por empresários, um advogado e um ex-tabelião do cartório de notas do município de Limeira, lá em Minas Gerais, tinham alterado documentos, alterado uma certidão, inclusive da TerraCap, um órgão aqui do Distrito Federal, e invadido uma grande área pública. Essa área aí, depois eles inclusive deram como garantia de um empréstimo. E aí a investigação começou. Depois a polícia descobriu que eles tinham alterado documentos de uma fazenda aí avaliada em 10 milhões de reais e alterado também a escritura de compra e venda de uma outra em Mimoso, no município goiano, avaliada em 15 milhões de reais. Essa foi a fazenda aí com o valor mais alto até agora aí que a polícia descobriu que eles tinham alterado a documentação. Hoje a Polícia Civil cumpriu 7 mandados de prisão temporária, inclusive, Malta, de um empresário de 81 anos, dono de uma rede de supermercados aqui do Distrito Federal, e mais 11 mandados de busca e apreensão em várias regiões administrativas do DF e também em municípios goianos, Goiânia, Padre Bernardo, Águas Lindas de Goiás e também no município de Mimoso, onde ficam, né, 2 dessas propriedades aí que tiveram a documentação fraudada por esses membros dessa organização criminosa. Malta. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. A gente vai tratar agora de um grave acidente no quilômetro 8 da DF-128, que liga Planaltina de Goiás e Planaltina no Distrito Federal. Esse acidente deixou uma vítima, essa senhora morreu. A dinâmica é impressionante. Um carro oficial da Secretaria de Saúde de Goiás estava com essa senhora, uma paciente que foi fazer uma consulta de revisão de cirurgia no Hospital Regional de Sobradinho. Além dela, e do motorista, também estava no carro o marido da paciente. Eles estavam voltando do atendimento médico para Planaltina de Goiás, quando um outro carro bateu de frente com esse veículo da Secretaria de Saúde. Uma tragédia. A Ana Lídia Araújo, da nossa equipe, está no local do acidente, fala com a gente agora. Ana Lídia, boa tarde para você. Essa paciente acabou morrendo, outras pessoas ficaram feridas também. Que informações você está podendo apurar aí no local do fato? É isso mesmo, Malta. O acidente foi aqui no centro do Planaltina Goiás, Planaltina DF, e essa senhora, infelizmente, faleceu na hora. Ela tinha 70 anos de idade, vinha de uma consulta médica, certo? E acompanhada do marido e do motorista do carro. O marido e o motorista foram retirados, levados pela ambulância, estão no hospital de base, mas ambos pareciam estar estáveis e sem perigo. A motorista do carro também saiu daqui consciente, e algumas testemunhas disseram que ela apresentava sinais de embriaguez. No entanto, a polícia ainda não confirmou essa informação. Ela foi levada para o hospital de Planaltina, também estável. Essa senhora, infelizmente, morreu aqui na hora, no local do acidente. O que você está vendo aí atrás de você? É o pessoal trabalhando para recapear a pista? Teve algum dano aí que você está conseguindo enxergar? Os carros já foram retirados? A Polícia Civil chegou há pouco tempo para fazer a perícia no local. O corpo está sendo retirado neste exato momento e os bombeiros chegaram para tirar os vestígios do acidente, né? O motor do carro saiu, ficou aqui no meio da pista, o trânsito está fechado nesse momento. Poucos carros passam aqui com a liberação da polícia aos poucos. Então, quem puder evitar essa passagem neste momento é o melhor fazer. Vou falar uma coisa para você que está em casa, 12:10. Se você chegou agora no SBT, a Ana Lídia Araújo está na DF-128, no trecho que liga o Distrito Federal à Planaltina de Goiás. Ali um acidente trágico envolvendo 2 veículos que bateram de frente,
terminou com a morte de uma senhora, de uma idosa, que veio ao Distrito Federal fazer revisão de uma cirurgia que ela já tinha realizado. Na volta para casa, no trajeto de volta para Planaltina de Goiás, um outro veículo que vinha no sentido contrário bateu de frente com esse carro onde ela estava, carro que é da Secretaria de Saúde do município ali de Planaltina de Goiás, e terminou com a morte dessa paciente. No carro da Secretaria de Saúde estava a senhora, o marido dela e o motorista. Ela não resistiu. Ana Lídia, você disse, o impacto então certamente foi muito forte, porque a imagem que você está vendo aí no local que você está é de que até o motor do carro saltou da lataria por conta da força dessa batida. Isso mesmo, Malta. Inclusive, quando a gente chegou aqui no local, os carros estão bem distantes um do outro, né? Cada um está em um lado da avenida e com uma distância significativa. O impacto foi muito forte. Como nós dissemos, essa senhora faleceu na hora. O motorista ficou preso às engrenagens do carro, mas os bombeiros chegaram, a ambulância chegou e retirou esse motorista, que foi levado estável para o hospital. Que você tá agora é uma pista simples, né? Só tem uma mão que vai e outra que volta, não é duplicada, né? A DF-128. Isso mesmo. Isso mesmo. Você já teve alguma informação sobre a dinâmica do acidente? Dá pra gente entender se houve alguém querendo fazer uma ultrapassagem indevida, ou por enquanto isso é muito cedo pra gente falar sobre a dinâmica de como esses carros bateram? Ainda é muito cedo, Malta, para falar a dinâmica do acidente. O que se sabe até agora é somente que essa mulher apresentava esses sinais de embriaguez, de acordo com testemunhas que viram o momento que ela saiu do carro, mas a polícia ainda não fez o teste do bafômetro, porque ela foi levada para o socorro. Bom, muito obrigado, Ana Lídia, pelas informações. Qualquer coisa você aciona a gente aqui no jornal e volta a falar conosco ao vivo. Tristeza, né, gente? Uma tragédia mesmo. A jovem influenciadora do Distrito Federal, Rosa Cristina, publicou recentemente nas redes sociais uma história chocante de abuso sexual cometido pelo próprio pai. Hoje, ela contou para nossa equipe detalhes sobre esse triste episódio e disse que, com medo de outras pessoas se tornarem vítimas, decidiu denunciar o caso para a polícia. A digital influencer Rosa Cristina, de 24 anos, tinha apenas 8 quando foi abusada sexualmente pela primeira vez. A jovem relata que o agressor é quem ela acreditava que deveria protegê-la. O quarto estava meio escuro e eu estava deitada de bruço. E alguém entrou, sentou na cama. Quando eu me dei conta, assim, que eu acordei, que eu estava meio sonolenta, a pessoa estava com a mão dentro da minha calcinha. Quando eu abri os olhos, que a pessoa saiu da minha cama, eu vi a pessoa indo em direção à cama dos meus irmãos. Aí eu consegui enxergar que era meu pai. Os abusos sexuais se tornaram frequentes e quando a Rosa tinha 11 anos, o estupro se intensificou. Ela chegou a ser violentada na cama onde o pai dormia com a mãe dela e até embaixo do cobertor que dividia com os irmãos. Eu levantei para ir beber água e ele estava deitado no colchão da sala. Ele falou assim, vem aqui, deita aqui comigo. Aí eu deitei e esse dia foi bem pior. E ele falou assim, você não falou nada para sua mãe não, olhando nos meus olhos. Você não falou nada para sua mãe não, né? Aí eu só balancei a cabeça assim, não. Durante muito tempo, o pai da Rosa foi pastor em uma igreja evangélica. Ninguém imaginava o lado sombrio que o homem escondia. A violência sexual só parou quando a Rosa foi morar com os avós aos 13 anos no Maranhão. A Rosa decidiu sair da escuridão que estava vivendo e contou para a família tudo o que passou nas mãos do pai. Quase ninguém acreditou. Com medo de que outras pessoas se tornassem vítimas, em julho do ano passado, a jovem denunciou ele para a polícia. Só agora, no mês de março, o Ministério Público do DF ofereceu denúncia à Justiça, que aceitou o pedido. Mas o abusador da própria filha ainda está solto. Enquanto isso, ela carrega um trauma que jamais vai esquecer. Eu tenho medo de tudo, não consigo ficar em escuro, eu tenho medo de escuro. Não tem um dia que eu não pense nisso. Tô aqui conversando com você, passa as cenas na minha cabeça. E é muito doloroso, porque qualquer coisa que você faz, você lembra. Parece que a pessoa tomou tudo que era seu e a pessoa... Você vive vazia, enquanto ela vive feliz. Uma pessoa que faz isso, ela não vai parar, é uma doença. Não é algo que... Não é um erro que você comete. Eu acredito que quem defende gente assim, vê isso como um erro. Fala assim, ele fez isso, mas tem 12 anos, ele não vai fazer de novo.
Claro que vai. Só basta uma oportunidade. A gente conseguiu falar por telefone com o pai da Rosa Cristina. Ele disse que espera ser notificado pela justiça para se manifestar. Eu não vou dizer para você que seria possível. Eu acho que seria impossível com tanto de gente morando no mercado, né? Mas a gente vai provar isso aí, tá? Que a gente não tem nada a ver com isso. E eu estou aguardando ser notificado para mim poder me manifestar. A Polícia Federal investiga outros 5 suspeitos de envolvimento no assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Amazonas. 3 homens estão presos. No domingo, policiais civis e bombeiros localizaram o barco em que as vítimas viajavam. A lancha foi encontrada na tarde deste domingo, depois que Jefferson da Silva Lima, conhecido como o Pelado Dadinha, preso um dia antes, indicou o local. Bombeiros, mergulhadores, policiais civis e militares e agentes da Marinha participaram da operação. Estas fotos mostram o momento em que a lancha começou a aparecer após ser içada para a superfície. Já era noite quando a embarcação foi levada até o porto de Atalaia do Norte. O barco estava no rio Itacoaí, nas proximidades da comunidade Cachoeira, a cerca de 20 metros de profundidade e 30 metros da margem direita do rio. Foram usados 6 sacos cheios de areia para afundar a embarcação. Acoplada à lancha, localizamos o motor, né, Yamaha 40 HP e 4 tambores. Um estava submerso, amarrado na baleeira, e 3 tambores em terra firme, né, bem em frente ao local onde encontramos a lancha. A polícia informou que os tambores pertencem ao indigenista Bruno Pereira. Nesta segunda-feira, a lancha foi retirada do porto de Atalaia do Norte e levada para um galpão, onde representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari fizeram o reconhecimento. Na condição de testemunhas, eles confirmaram que trata-se da embarcação em que o jornalista inglês Dom Phillips e Bruno viajavam. O barco vai passar por uma perícia nos próximos dias, mas o local ainda não foi divulgado. Além de Jefferson da Silva Lima, estão presos os irmãos Amarildo e Ozenei da Costa de Oliveira, conhecidos respectivamente como Pelado e dos Santos. A Polícia Federal investiga outras 5 pessoas que teriam ajudado a enterrar os corpos. Os outros investigados não tiveram os nomes revelados. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o mandante desses assassinatos, das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips, pode ser um comerciante do Vale do Javari. Servidores da FUNAI ameaçam cruzar os braços em protesto contra as mortes. Os servidores da FUNAI querem a responsabilização dos envolvidos no assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Eles também reivindicam o afastamento do presidente da Fundação, Marcelo Xavier. À tarde, representantes da categoria fizeram um protesto na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, visitou Tabatinga, no Amazonas, e participou de reuniões sobre o desdobramento do crime. Ele anunciou uma reestruturação do Ministério Público Federal na região, com a atuação de mais 30 servidores. Aras se comprometeu a discutir com o governo federal a possibilidade de um decreto para aumentar as forças policiais no Vale do Javari. Nesta segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre os assassinatos e chamou a morte do jornalista Dom Phillips de dano colateral. Essas pessoas aí que assassinaram covardemente os dois, né, são ribeirinhos, vai aparecer se é um mandante. Mas o mandante é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno e não do Dom, né? O Dom entrou de gaiato nessa história, foi dano colateral. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari criticou a manifestação do vice-presidente sobre quem seria o mandante. Para a Univaja, a declaração mostra desconhecimento da região e também desrespeito, ao se referir a Dom Phillips como gaiato. No Congresso Nacional, a Comissão Externa Temporária, criada para investigar a violência contra defensores da Amazônia e também as mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira, aprovou um requerimento para convidar o ministro da Justiça, Anderson Torres, e representantes da Univaja. Eles devem participar da sessão desta quarta-feira.
O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, foi procurado para comentar a manifestação dos servidores, mas ele não se pronunciou. Continuando o nosso noticiário, semana passada, durante o feriado de Corpus Christi, você viu aqui no nosso jornal uma reportagem falando sobre o caso de um homem suspeito de estuprar uma mulher que saía de uma festa em Formosa, Goiás. Câmeras gravaram o momento em que a mulher foi agarrada pelo criminoso e levada para dentro de um carro. A Polícia Civil de Goiás conseguiu prendê-lo. Inclusive, esse homem já tinha outra passagem pelo crime sexual. Então a gente volta a esse assunto agora para falar com o delegado Yasser Assini. Delegado, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no SBT Brasília, primeira edição. A vítima desse caso ficou muito abalada depois desse abuso. O crime, mais uma vez, serve de alerta para outras mulheres, né? Inclusive, a Polícia Civil está procurando outras possíveis vítimas do Joelson Rodrigues Ferreira dos Santos, de 29 anos, para que procurem vocês e registrem a queixa. Boa tarde, Felipe Malta. Boa tarde, telespectadores. É um prazer falar com vocês. Sim, a Polícia Civil do Estado de Goiás está à procura de novas vítimas, porque esse crime é um crime que pode ter ocorrido em outras cidades. O Joelson já possui passagem pelo crime de estupro no estado de Tocantins e no Distrito Federal ele possui uma passagem pelo crime de roubo. Então, pelo que a gente percebe, ele já é um criminoso habitual, ele tem um perfil voltado para a prática delitiva. E uma pessoa que aborda uma vítima dessa forma aí pode ter feito isso com outras mulheres. Ô delegado, e essa imagem que a gente está vendo aqui na tela é tão chocante porque essa senhora resiste à força dele, mas ele mesmo assim consegue levá-la para dentro do carro. O senhor acredita que outras mulheres possam ter sido vítimas deles e talvez por vergonha não tenham ainda procurado a polícia? É possível, Felipe. E assim, o que é mais chocante, é interessante a gente olhar essa imagem, é que a vítima correu por 2 quilômetros dele. E ele a perseguiu. Esse é um dos momentos em que ele pega a vítima e leva às margens da BR-020 para cometer o crime de estupro. E assim, uma pessoa que faz isso, conforme eu havia falado, pode ter feito com outras vítimas. E o crime de estupro é um crime muito constrangedor. A gente tem diversos exemplos aqui na delegacia de vítimas que registram a ocorrência e depois não querem tocar no assunto, dizem que não querem prosseguir com as informações, não querem passar maiores detalhes. Justamente por isso, pela questão emocional envolvida, essa vítima passando por situação difícil, ela nos comunicou que está com um problema psicológico. Então, o crime de estupro ele deixa essa marca, essa agressividade com a vítima, né? Então, por isso que muitas vezes elas não procuram a delegacia, ou então procuram e às vezes até desistem de prosseguir, não passam maiores detalhes. Peraí, delegado, deixa eu ver se eu entendi certo. Quando ele aborda essa mulher ali na imagem que a gente viu, nesse ponto, ele já tinha ido atrás dela, ela já tinha corrido por alguns quilômetros, estava tentando fugir, ele foi até ela de carro. Eu acho até que esse homem deixou o carro solto, sem puxar o freio de mão, porque o carro dá até vai um pouco para trás, a não ser que ele tivesse acompanhado de alguém, mas não é o caso. Olha só, você que está em casa, você está assistindo essa imagem agora, o Joelson sai de dentro do carro, deixa eu ver de que lado. Realmente, do banco do motorista. Vai até a vítima que estava ali sentada na calçada, com muita força agarra essa mulher, veja que ela não consegue resistir, ela até tenta, mas olha, ele puxa com tanta força que ela chega a dar um salto em direção ao carro e vai com ela até o banco do passageiro, do lado da frente, e empurra essa mulher para dentro do carro. Então já fazia algum tempo que ele estava perseguindo a vítima, delegado. Já fazia algum tempo. Essa imagem aí, ela já estava cansada, ela já tinha percorrido mais ou menos 1,5 km. Então, do local da boate até o local da abordagem é mais ou menos 1,5 km a 2 km. E ela veio correndo, veio se desvencilhando dele e ele continua perseguindo, e aí ele chegou nesse momento aí, ela já estava extremamente cansada. E também a gente apurou, e inclusive no depoimento dela, ela bebeu muito na boate. Então, a bebida aliada ao cansaço, né,
e a força física dele fez com que, infelizmente, ela não conseguisse resistir. Meu Deus, que pesadelo. Bom, por esse crime de estupro ele já vai responder. A intenção da polícia é que ele responda por outros possíveis atos semelhantes, né? Com certeza. Se houver vítimas, o telefone da delegacia nossa é o 3631-7793, também é o WhatsApp. Então, se qualquer denúncia, se houver qualquer denúncia, qualquer informação, novas vítimas, novas testemunhas, elas podem entrar em contato nesse telefone que eu mencionei para passar novas informações para a gente, que nós estamos aqui à disposição para atender toda e qualquer mulher que seja vítima desse sujeito. Muito obrigado pela participação, que bom que a gente está trazendo esse alerta aqui hoje. Apesar de para essa menina ser um trauma indescritível, ainda bem que ele foi preso e tomara que a justiça mantenha ele na cadeia tempo suficiente para que ele não provoque isso com mais ninguém. Porque olha que pesadelo essa menina não viveu, né? De saber que estava um pouco embriagada, direito da mulher, se ela quiser ela sai, ela bebe, ela faz o que ela quiser e tem direito de ser respeitada ainda assim, porque todo mundo sai para se divertir, por que a mulher não pode? E aí ela tá ali naquele momento que ela não tá de posse de toda força física, tá ali no momento que tá relaxada em função da bebida alcoólica, tem que correr de um estuprador e depois cansada, exausta de fugir mais de 1,5 km, ainda é colocada à força dentro de um carro para viver coisas que olha, que bom que ele foi preso. Muito obrigado pela participação do senhor. Na tela, para o pessoal de casa, tá o telefone do Delegacia de Formosa, 3631-7793. Você que está em casa, se tiver sido vítima desse homem, fica com vergonha não, que a Polícia de Formosa vai te atender com muito respeito a sua condição, para que você ajude também a polícia a entregar um inquérito mais robusto para o judiciário. Obrigado, delegado. Até a próxima. Até a próxima, Felipe. Nossa, credo. Deixa eu falar aqui o assunto agora é esse que está pesando no bolso de todo mundo, que é a crise do combustível. Quem é que não está sofrendo, né? Por trás da alta dos preços aqui no Brasil, também existe um componente internacional, que é a guerra da Ucrânia, que já dura 4 meses e é um dos motivos da disparada do preço do petróleo em várias partes do planeta. O motoqueiro no Vietnã reclama. O motorista das Filipinas também. Na Alemanha, este aposentado diz que vai vender o carro. Os preços do diesel e da gasolina também bateram recorde na França e no Reino Unido. Há vários fatores por trás de tudo isso, entre eles o que se passa na Ucrânia. A guerra também impulsionou outra crise, a de alimentos, tão séria que o ministro das Relações Exteriores de 27 países da União Europeia se reuniram nesta segunda em Luxemburgo para tentar uma solução. Milhões de toneladas de grãos estão retidos na Ucrânia porque os portos do país estão bloqueados pelos russos. This is a real war crime. É um crime de guerra, não dá para usar a fome das pessoas como arma, disse Joseph Borrell, chefe da diplomacia do Bloco Europeu. A partir de quinta-feira, todos os líderes da União Europeia vão dar prosseguimento a esse assunto e decidir se concedem ou não à Ucrânia o status de país candidato a entrar no bloco, algo que já desagrada Moscou. Enquanto isso, em outro ponto do mapa, outra crise se agrava. Desde sábado, parte do território russo está sofrendo um bloqueio por causa das sanções impostas pelos europeus. Kaliningrado é um exclave que fica entre a Polônia e a Lituânia. A única ligação por terra com a Rússia é pelo território lituano. Por orientação do bloco europeu, o país proibiu a passagem de vários produtos, como carvão, metal e material de construção. A alternativa que resta aos russos é usar a rota marítima, pelo Golfo da Finlândia e o Mar Báltico. O Kremlin exigiu o fim do bloqueio e prometeu uma resposta imediata para defender seus interesses. Kaliningrado é uma das bases da Marinha Russa, que mantém no território sua segunda maior armada depois da que está no Mar Negro. Segundo a Lituânia, o trânsito de passageiros e de alimentos não foi proibido. Além da União Europeia, o pequeno país do norte da Europa também é um dos integrantes da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Bom, como nós adiantamos ontem, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciou ao cargo de presidente da empresa. A saída de Coelho ocorre depois do novo aumento de combustível e das duras críticas de Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, à política de preços da estatal. Ao agora ex-presidente e também aos diretores da empresa que foram duramente criticados.
A demissão de José Mauro Coelho foi anunciada pela Petrobras em comunicado logo no começo do dia. Quem assumiu de forma temporária o comando da empresa foi o diretor executivo de Exploração e Produção, Fernando Borges, que é funcionário de carreira há quase 40 anos. Ele ficará à frente da companhia até que Caio Paz de Andrade, substituto indicado há um mês por Bolsonaro, seja empossado. Logo depois do anúncio, as ações da estatal na B3 pararam 2 vezes de ser negociadas. José Mauro Coelho vinha sendo pressionado pelo governo a deixar o cargo há cerca de um mês. Mas as pressões aumentaram depois do anúncio de um novo reajuste na gasolina e no diesel, que começou a valer neste fim de semana e reduziu o impacto do projeto aprovado pelo Congresso, que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Após a demissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que nesta segunda publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo com ataques à estatal e à diretoria da empresa, disse pelas redes sociais que a ganância não está acima do povo brasileiro. Na sequência, afirmou que não há o que se comemorar nos fatos recentes envolvendo a Petrobras. Nesta segunda, a Petrobras começou a pagar parcelas de dividendos para os acionistas. A primeira parcela chega a 24 bilhões de reais, sendo quase 9 bilhões para o governo federal. Para este economista, esse recurso já deveria estar sendo usado pelo governo para minimizar a alta do preço do combustível nas bombas. O próprio governo é o principal acionista da Petrobras. E, portanto, do ponto de vista econômico, em princípio, poderia se pensar em que parte do lucro muito significativo, até com essas majorações, pudessem compor uma conta de estabilização para mitigar os efeitos destas variações internacionais e que causam, evidentemente, muitos problemas, que já se falou há tanto tempo e nada foi feito. Bom, ainda sobre combustíveis, a repórter Larissa Arantes acompanha a movimentação da CPI dos combustíveis e fala com a gente agora ao vivo. Larissa, boa tarde. Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, Malta, o requerimento que pede a abertura da CPI para investigar a Petrobras tem, neste momento, 70 assinaturas. São necessárias aí 171 assinaturas, pelo menos, né, para esse requerimento começar a tramitar oficialmente, ser analisada de fato a possibilidade de abertura dessa CPI, mas esse número está sendo constantemente atualizado. E quem apresentou esse requerimento, Malta, foi o líder do PL, o deputado Altineu Cortes, ele que ontem mesmo a gente conversava sobre ele aqui, ele dizia que acreditava sim na necessidade de abertura da CPI, mesmo tendo em vista a renúncia ontem de José Mauro Coelho, que renunciou ao cargo de presidente da Petrobras. Enquanto alguns líderes da Câmara estavam divididos sobre ali a possibilidade de abertura da CPI perder ou não força diante, então, desse pedido de demissão ontem, o deputado líder do PL na Câmara defendia, sim, a instalação da comissão, portanto, apresentou esse requerimento e, claro, a gente segue acompanhando ao longo do dia para saber se, de fato, o documento vai atingir o número mínimo de assinaturas e, assim, então, ser considerado oficialmente na Câmara. Malta. Lari, como você sabe tudo de Congresso, eu não vou ficar com medo de te fazer uma pergunta para você dar uma opinião aqui para mim. Assim, eles estão se movimentando para poder criar essa CPI, mas a gente está às vésperas de campanha eleitoral. Como é que os deputados vão fazer para poder estar presente numa CPI e, ao mesmo tempo, cada um deles fazer campanha nos seus estados? Não vai ficar complicado isso, não? Malta, inclusive, esse é um argumento utilizado por diversos deputados quando eles se manifestam ali contra a instalação dessa CPI, tendo em vista, de fato, o ano eleitoral, né? Já já os parlamentares vão voltar para suas bases eleitorais justamente para fazerem as campanhas e, com isso, como é que ficaria o andamento da CPI. Então, esse, de fato, é um argumento utilizado para aqueles que estão dizendo assim, olha, não é o momento, né? Não é o momento de instalar uma CPI da Petrobras aqui no Congresso agora. Tá bom, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Eu ainda estou dizendo aqui que eu acho que o cerne do problema é a política de preço.
que não precisa de CPI nem de movimentação política para resolver, basta, né, querer. Nessa terça-feira, hoje de manhã, bem cedinho, 6h14 da manhã, começou o inverno no hemisfério sul. É a estação do tempo frio, do tempo seco, especialmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Agora, no norte e no nordeste do Brasil, a expectativa é de chuva acima do normal. Tomara, né? O pessoal está precisando também que chova. Os dias ficam mais curtos. E sobre o início da estação mais fria do ano, a gente chama de novo a repórter Vanessa Ferreira. Ela está com o meteorologista Francisco de Assis, do INMET. Vanessa, o que o Francisco pode adiantar para a gente? O que a gente pode esperar dos próximos 3 meses de inverno aqui na nossa cidade? Oi, Malta. Olha, como você falou, né? Tempo seco, friozinho, principalmente na madrugada, ventinho gelado, mas o Francisco de Assis já estava aqui me adiantando que o efeito do inverno começa mesmo ali, ó, daqui umas 2 semaninhas no início de julho. Vem frio por aí, mas ele já me adiantou que não vai ser como aquela onda de frio que a gente passou em maio, que tava difícil, né? Francisco, e aí, como é que vai ser esse frio aí? O que o inverno promete pra gente? Bom, o inverno promete aqui a característica do inverno de Brasília, né? É tempo seco e frio, né? As noites frias, como você falou aí, devido exatamente à altitude daqui e à perda de radiação durante a tarde, aí as noites cai bastante as temperaturas. Porém, a condição das massas de ar frio chegarem aqui, pode agora realmente no mês de julho, né, algumas massas de ar frio novamente chegar trazendo temperaturas mais baixas novamente, né? Não como aquela que chegou de maio, mas por enquanto ainda a persistência do frio devido ainda ao fenômeno climático da Laninha, que empurra mais o ar frio avançar mais pelo centro do Brasil, chegando aqui também no Distrito Federal. Porém, também a gente tem as condições da baixa umidade do ar, que deve ficar mais seco ainda nos meses aí de chegar a agosto para início de setembro, né? Devido à atmosfera estar mais seca com as condições de frio, aí faz com que a umidade do ar fique mais baixa, a gente tem valores baixos aí na faixa aí de 12% a 15%, vários dias pela frente aí, né? E isso faz com que a população tenha uma maneira de se prevenir melhor devido a essa condição, e aí fazendo com que tome bastante líquido, né, e evitar muito exposto ao sol nas horas mais quentes. É isso, Malta, olha, o frio vem, baixas umidades, a baixa umidade do ar também, então é importante, o Francisco estava aqui destacando, né, a importância desses cuidados com a saúde nesse momento. Então, beber bastante água, evitar se expor ao sol aí nesses momentos mais críticos, né, 10 da manhã, ali às 4 da tarde, que apesar do vento frio, o sol castiga, né, e cuidar bem da hidratação da pele também nesse período. Agora, a umidade do ar já está baixando, mas o período mais crítico aí é entre agosto e setembro, como o Francisco estava falando. E outra coisa, Francisco, a gente... Zero previsão de chuva, né, por enquanto, clássico dessa época, né? Exatamente, né? O predomínio é de estiagem, né, o período seco, como eu falei, né? Para ter uma chuva é necessário que chegue uma frente fria aqui bem ativa para trazer condição de chuva, né? Isso a gente só pode ver mais ou menos uma semana, 10 dias de antecedência, né? Em termos de umidade, durante essa semana está até um pouco mais tranquilo, né? Como está ventando, a umidade se comportar na faixa de 25% a 30%, então são valores praticamente para essa época do ano dentro das condições normais. Perfeito, Francisco. É isso então, Malta. Já tá um friozinho suficiente para começar a tirar a bota, casaco do armário, né? Já dá pra gente começar a ficar mais elegante aí no frio. E, gente, cuidar da hidratação nesse momento de frio e seca, porque a gente é enganado aí pelo clima, pelo tempo, mas tem que lembrar da saúde aí nesse período. Obrigado, Vanessa. Agradeço ao Francisco pela presença e pela parceria de sempre. Elegante nada, eu fico horrível no inverno, porque eu vou jogando coberta, jogando blusa, aí eu não vou achando que tá pouco, eu boto mais uma roupa que não tá combinando com nada. Elegante. Bom, com a chegada do inverno, a gente faz um alerta, tá? A vacinação contra a gripe está terminando. E até agora o Ministério da Saúde não atingiu nem 50% da meta de imunização dos brasileiros. Já pensou que coisa chata? Em tempo de pandemia, você gripar, ficar com medo de ser Covid, aí não sabe se é Covid, você vai passar para sua família, né? Por que não toma a vacina da gripe? Você vai ver na reportagem agora que a campanha foi prorrogada. Em um braço, a quarta Covid, no outro, a vacina da gripe, que Dona Aparecida, de 64 anos, nunca deixa de tomar.
Tá uma onda de gripe terrível, então eu achei bem importante. A proteção contra o vírus influenza veio em cima da hora. A temperatura começa a baixar e aí os riscos de você ficar doente são muito maiores. É isso. Com a chegada do inverno, reduzir os casos de gripe é essencial para não sobrecarregar o sistema de saúde no país. Alerta este médico. A vacina contra a gripe é o que protege as pessoas, obviamente, de terem quadro agravado, né? De terem problemas de fazerem pneumonia. O Ministério da Saúde esperava vacinar quase 78 milhões de brasileiros contra a gripe. 2 meses e meio após o início da campanha, apenas 44% foram imunizados. Entre as regiões do país, a Norte é que está com a vacinação mais atrasada, com 32% do público-alvo. Depois vem o Centro-Oeste, o Nordeste e o Sudeste. Na frente, a região Sul já imunizou 54% do público-alvo. Devido à baixa adesão, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até a próxima sexta-feira, dia 24 de junho. Depois disso, ficará a critério de estados e municípios manter a vacinação enquanto tiverem estoque de doses. A vacina é garantida para os chamados grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas, crianças, indígenas e profissionais de saúde e educação. Na capital fluminense, que viveu um surto de gripe em dezembro passado, a dose está liberada para toda a população. A gente está fazendo para o próximo, para a gente não contaminar os outros, entendeu? Oi, gente, vacina, tá? Essa vacina da gripe é desse método conhecidíssimo, que a gente usa há décadas. Ela não faz mal, muito pelo contrário, vai te desenvolver uma imunidade que pode proteger dessa situação muito chata de você estar gripado, achar que está com Covid e aí ficar com medo de prejudicar sua família. Não custa nada, a vacina está de graça no posto de saúde. Eu tomo vacina todo ano, conheço um monte de gente que toma, realmente tem anos que eu nem gripo. Peguei Covid, mas não gripei. E conheço tantas pessoas que tomam a vacina e que só se sentem bem. Então, vacine-se, proteja a sua saúde, é de graça, é do SUS, não custa nada. 12h50. O Superior Tribunal de Justiça, esse é um caso polêmico que a gente quer ouvir sua opinião, tá? O STJ julga hoje um recurso em que se discute, atenção, pensão alimentícia para pet, para animal de estimação. É a história de um casal que comprou 2 cachorros durante a união estável dos dois. Aí terminou. Com o fim da relação, a mulher entrou na justiça com a ação para o ex-companheiro dividir as despesas com os animais de estimação. Ela já conseguiu indenização de R$20 mil referente ao que ela já gastou e também o pagamento de R$500 por mês. Antes da gente tratar desse tema com uma especialista, eu queria ouvir o que você acha, tá? O que você pensa desse assunto. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que já está aparecendo aqui na tela. É só você abrir a câmera, apontar para a televisão e já vai aparecer o link para você clicar. E aí você cai direto na nossa enquete, que hoje te pergunta: você é a favor dessa pensão alimentícia, entre aspas, para pets? Tem 2 opções de resposta. Primeira, claro, quem fica com o animal depois que o relacionamento acaba, gasta muito com ração, com outras despesas. Ou então você fala, não, só a favor não, acho isso meio exagerado, fica parecendo até que o pet é uma criança. Vá respondendo, pode até comentar que a gente tenta ler os comentários de vocês já ao vivo. Enquanto isso, a gente trata desse assunto. Raíssa Moreira, advogada, especialista em direito civil, seja bem-vinda ao nosso jornal. A gente está chamando, Raíssa, de pensão alimentícia para facilitar o entendimento, porque na prática é uma indenização, não é? O que é o correto dizer? Boa tarde para você. Boa tarde. Temos evitado usar o termo pensão alimentícia, né? O termo mais adequado que tem sido utilizado é ajuda de custo, um custeio para o animal. A pensão alimentícia linka muito com aquela ideia da pensão para crianças, né? E aí há uma discussão sobre igualar um pet a uma criança. Então tem evitado utilizar o termo pensão alimentícia. O que eu queria te fazer é a seguinte: esse julgamento que vai ser realizado no STJ serve só para esse casal que está envolvido, mas acaba depois servindo de uma base, de um precedente para outros casos parecidos em outros tribunais, certo? Isso, exatamente. Esse caso, ele é específico, o julgamento é para esse caso específico, mas ele acaba sendo um precedente para as demais demandas que chegam até o judiciário. Então, os tribunais têm a tendência de seguir ao que o STJ tem entendido. Não é um precedente vinculante, mas tem uma força de um tribunal superior.
por dentro desse caso, a história então é essa, né? Foi um homem e uma mulher que estavam numa união estável, adquiriram 2 cachorros e com o fim da relação, ela ficou com os bichos e está pedindo que o ex-companheiro ajude a custear alimento e o cuidado que tem que ter com o animal de estimação? Isso, ela está pedindo o ressarcimento do que ela já gastou, que foi esse valor total de R$20 mil, e os gastos que ela terá daqui em diante, né? Então, o PET tem um custeio mensal e restou apurado nesse processo que para os 2 animais ele precisa ajudar no valor de R$500. Pois é, o que a senhora como advogada pensa sobre esse tema? Se fosse você defenderia qual lado? É um tema bastante controverso ainda, né? Eu particularmente sou a favor desse custeio para os animais, né? Os animais como seres que têm sensações, que precisam de cuidados especiais, principalmente em casos que o casal teve a conversa ou o acordo em adquirir aquele animal, em adotar ou comprar. Então, eu acredito que nada mais justo do que eles custearem igualmente os gastos que são inerentes ao animalzinho. Além dos gastos, Raíssa, já há também uma discussão sobre, entre aspas, de novo, guarda, né? Quando acaba uma relação que cada um, o homem ou a mulher, homem, mulher, seja qual for a configuração dessa relação, possa cada um ficar com o bicho um tempo. Como é que está isso hoje nos tribunais? Isso, tem vários julgados já sobre a custódia, né? Evitamos também o termo de guarda, justamente por linkar a essa questão da criança, né? E há a discussão sobre a custódia do animal. Quando há a separação do casal, esse animal vai ficar com quem? Quem que vai cuidar dele? E aí, se os 2 têm um carinho pelo animal, um pleiteia que tem esse direito à visitação, por exemplo, né? Por outro lado, o outro que não quer ficar também com esse ônus de sempre estar com o animal, quer que o outro contribua no cuidado, nos cuidados diários que o animal exige, né? Já que foi uma escolha comum do casal, como eu disse anteriormente. Última pergunta para fazer para a senhora. Se o homem já foi condenado a pagar os R$500 e mais os 20 mil referentes a custos passados, chegou ao STJ porque ele está recorrendo? Isso, ele está recorrendo, ele está querendo a revisão dessa decisão, né? Então, ele não tem concordado com o que foi pleiteado pela ex-companheira e está querendo que isso seja revisto. Inclusive, uma das teses dele é de que já prescreveu o direito e por isso ele não deve pagar. Tá bom, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente ao vivo, por ajudar a gente a esclarecer o tema. De novo, eu acabei usando os termos guarda e pensão alimentícia mais para facilitar o entendimento, mas entre aspas, tá, gente? Porque nós não estamos linkando exatamente com o que acontece se fosse uma criança, né? Se fosse um filho desse casal. Mas então o termo correto é ajuda de custo e custódia, certo, Raíssa? Exatamente. Tá bom. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até obrigado. Deixa eu ver, gente, o que o pessoal de casa está pensando. Pode colocar aí na tela o resultado da nossa enquete. Você que sempre participa com a gente desses temas polêmicos. Você sabe que esse me surpreendeu? Eu achei que o nosso público era mais cachorreiro, que as pessoas iam defender os animais de estimação nessa história. Mas 71% do nosso público diz que é meio exagerado. Fica parecendo até que o pet é uma criança. E 30%, 28% agora. Você vê que vai mudando ao vivo, tá, gente? Você vota e vai 28, 29, 30. Agora 30%. Dos nossos telespectadores dizem, claro, quem fica com o animal gasta muito com ração e outras despesas. Deixa eu ver rapidinho se tem algum comentário que a gente consegue ler aqui ao vivo, de você que está em casa e está sempre participando. Gente, a pessoa... E se um animal for um cavalo? Ah, amigo, não sei te dizer, que a gente está falando de 2 cachorros. Vitor, tem um cachorro chamado Thomas. Ele não gasta tanto assim com ração, não, porque deve estar achando R$500 exagerado. A Fernanda, não acho que tem que ser recorrente, mas um valor indenizatório é justo. Outro, será que se o cachorro tivesse ficado com ele, ela teria que pagar R$500 por mês? Acho um exagero. Não digo que tem que cuidar, mas pensão é demais. A outra pessoa, realmente tem custo, mais de 20 mil gastos. É isso. Muito obrigado a você de casa. Agora o público cachorreiro tá mudando ali o nosso placar, mas hoje quem venceu foi o pessoal que tá achando a pensão alimentícia para pet meio exagerado. Obrigado, tá? Você de casa pela participação. Continuando. Cachorro é caro, tudo é muito caro, aí a pessoa vai se endividando e o que a gente chega hoje é a situação de que mais de 66 milhões de brasileiros estão com o nome sujo por causa de dívidas. É quase 1/3 da nossa população. Segundo os economistas, o número recorde tem uma explicação: a inflação e os juros em alta.
Economia em marcha lenta e a renda das famílias mais curta. É assim que começa a faltar dinheiro para pagar os boletos. Cartão de crédito e luz. Tá faltando dinheiro, tá difícil. Só este ano, 2 milhões de brasileiros deixaram de pagar alguma conta e foram impedidos de tomar novos empréstimos por ficarem com o nome sujo. Com isso, o número total de inadimplentes no país ultrapassou a marca de 66 milhões em abril. É o maior contingente registrado desde que a Serasa Experian iniciou o levantamento há 6 anos. Um resultado já esperado pelos pesquisadores, que fazem uma relação direta com o avanço da inflação. Essa inadimplência não está sendo causada por um excesso de endividamento ou de crédito de consumo por parte das pessoas. É justamente a perda do poder de compra, do poder aquisitivo causado pela inflação, combinado com o aumento dos juros e uma situação ainda difícil do mercado de trabalho, é que forma esse momento de crescimento da inadimplência. 28% dessas dívidas foram contraídas com bancos e cartões de crédito. Em segundo lugar, aparecem as contas básicas em atraso, como água, luz e gás. Depois estão os débitos no varejo, como lojas de vestuário e eletrodomésticos. A batalha do dia a dia está sendo muito maior, mais intensa e a gente não está ganhando praticamente nada. Em média, cada inadimplente deve para 4 credores. Por isso, os economistas recomendam: é essencial priorizar o pagamento de dívidas que tenham juros mais altos, como cheque especial, e, além disso, renegociar. A liberação do saque emergencial do FGTS e a antecipação do 13º salário para os aposentados são fontes de recursos que podem ajudar quem quer limpar o nome na praça, destaca o economista. Procurem trocar dívidas muito caras, que é o cheque especial, o rotativo do cartão, por um empréstimo pessoal, por exemplo, com prazos longos, de forma parceladas. Então, isso acaba auxiliando o consumidor a sair dessa situação. Já estamos de volta, 1h06. Os mãos leves aqui do Distrito Federal estão sem limite. Ontem você viu aqui com a gente o caso do furto de uma bolsa dentro de uma igreja lá em Águas Claras, no meio da missa. A mulher foi lá e pegou a bolsa e saiu correndo. Hoje, o Maicon Leão está num outro caso parecido. O furto em uma loja de maquiagem dentro de um shopping no setor de Clube Sul. Maicon do Céu. Aqui também foi, viu, malta? Do mesmo jeitinho. Só que no sábado, um dia antes da ação que a gente mostrou ontem, que aconteceu na igreja, a gente tem inclusive imagens de câmeras de segurança que mostram a ação desses mãos leves. Dessa vez, um homem e uma mulher, os dois passam pelo corredor, observam o movimento na loja, percebem que só tem uma atendente que já está ocupada com uma cliente, e aí eles entram, começam a observar e logo percebem que lá próximo ao caixa tem um telefone celular. Malta, o que chama a atenção nessas imagens é que tem um momento que chega a parecer que a mulher aponta o celular para esse comparsa dela, mexe lá no álcool em gel, mostra a direção e aí segue para a atendente, conversa com a atendente, pede algumas coisas, maioria delas fora do ângulo do caixa para que ela virasse. E aí tem uma hora, malta, que essa mulher olha para o comparsa dela e faz um sinal como se fosse assim, ainda não pegou? E aí ele vai lá, pega o celular e depois eles vão embora como se nada tivesse acontecido. A proprietária dessa loja está aqui ao meu lado, que a Anissa vai explicar pra gente. Ela estava sozinha no momento, achou que era mais uma cliente, só que na verdade você foi vítima de um crime. Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo. Dá para observar bem nas imagens e eles esperaram bem o momento oportuno. Porque na frente da minha loja tem o segurança, tinha o Márcio, que é meu esposo, que também estava na loja. Então, eles esperaram o momento para fazer essa ação rápida. E eu quero conscientizar cada um de vocês. Gente, não comprem celular sem procedência, porque vocês acabam que estimulam, a essa prática. E, assim, o que eu espero de verdade é que a mudança do ser humano, que essas pessoas consigam, de alguma forma, evoluir, porque tá muito complicado, tá muito violento, sabe? E, pra mim, assim, basta, sabe? É um engasgadinho mesmo que dá, assim, uma sensação de impunidade. E é isso que eu quero relatar aqui hoje. É um nó na garganta de uma empresária que estava trabalhando num sábado, acreditando que era mais uma cliente, só que na verdade ela estava organizando para levar o celular embora. Exatamente isso, muito, muito triste. Ali na hora que ela chega para atender com você, percebe aquele outro rapaz, você chegou a imaginar que poderia ser um crime? Ou você achou que realmente não, ela vai comprar, ela estava interessada em alguma coisa?
Eu sempre acredito no ser humano. Eu sou assim, muita gente fala, não, você tem que ter... Eu não consigo ser diferente, sabe? O que eu queria de verdade era sentá-la no camarim, testar, assim como eu faço com todas as clientes, sabe? Mas infelizmente ela entrou na minha loja para fazer esse furto aí. Naquele momento, você sentiu algum nervosismo dela ou não, realmente estava muito tranquila com o que estava fazendo? Muito tranquila, muito segura. Muito segura. Em que momento você percebeu que não, agora alguém levou o celular? Não percebi. No outro dia que a minha funcionária perguntou sobre o celular e aí puxamos as câmeras e identificamos. Foi um trabalho ainda de investigação para tentar descobrir que horas, como foi. Sim, exatamente. Exatamente isso. E aí agora você está encontrando, inclusive com a ajuda do shopping, para tentar identificar como que esses dois ladrões aí conseguiram ir embora, como que eles chegaram aqui para tentar identificá-los, né? Exatamente, exatamente. Já está tudo bem, já câmeras de segurança também, externas, tudo. E reforçando mais ainda a segurança, né? Nós temos assim, o contato direto com seguranças e na frente da minha loja tem um segurança, mas eles agiram assim de um jeito muito, muito rápido e agora vamos o quê? Dobrar a segurança. Malta, muitas vezes a gente fala do que leva uma pessoa como essa empresária vir aqui mostrar a cara para reclamar dessa situação, é porque, igual ela falou, ela já está engasgada, já não aguenta mais. É tão difícil trabalhar para conseguir pagar as coisas, pagar um celular. Muitas vezes a gente está falando de pessoas aí no dia a dia que parcelam esse aparelho para vir um criminoso simplesmente levar em questão de segundos, como a gente fez agora, né? Exatamente, exatamente. Fica entalada. Isso. Essa sensação é muito ruim, assim. Mas é só um celular. Não, é muito, muito mais que isso. É uma agressão, assim, entra muito, muito pesado pra mim. Assim, saber, né, que essas pessoas entraram, pisaram na minha loja pra fazer esse tipo de crime. Malta, inclusive, a gente tem as imagens aí, que a gente está repetindo elas para que você que está em casa reconhecer qualquer um desses dois, entrar em contato com a polícia pelo 197. Aqui eles agiram no sábado, mas a gente não sabe onde agiram no domingo, se agiram na segunda, se hoje estão planejando mais alguma coisa, porque quem age da forma como eles agiram nessa loja, com tanta tranquilidade, de inclusive dela dar ordem para o cara, que a gente percebe que ela aponta o celular, mexe o álcool em gel, depois, enquanto ela está conversando, parece que reclama, como assim, você ainda não pegou? Ou seja, é alguém que está acostumado, que faz isso com frequência, não é aquela pessoa que a gente fala, nossa, não fez isso um sacrifício que estava precisando, nem que assim, não justifica também, mas pelo que a gente vê aí, é uma pessoa que tem experiência no que está fazendo, né? Olha só, as pessoas perderam a vergonha. Esses dois entram com a cara limpa na loja. Agora a gente está transmitindo a imagem do rosto dele cometendo esse crime para 250 mil pessoas, mas ele não tem vergonha de pegar o celular de uma funcionária, de uma mulher trabalhadora que, diferentemente dele, estava dedicando o sábado a ganhar o próprio sustento de forma honesta. Como disse essa empresária há pouco, não é só um furto de celular, é uma humilhação. A gente não tem ideia de quanto custa você manter uma loja dentro de um shopping, num lugar comercialmente bem localizado, para que você mantenha o seu negócio funcionando, gere emprego, para vir um vagabundo desse simplesmente aparecer. Olha o rosto dele aí na tela. E sorrateiramente pegar o celular de uma mulher, ele não está roubando a loja, ele não está roubando uma pessoa multimilionária, ele está ainda assim seria um grande problema e nada justificaria, mas ele está roubando uma pessoa pobre também, que está ali lutando para poder levar o sustento para dentro de casa, que é a funcionária dessa loja, que pode ter parcelado esse celular. Quem vive hoje, quem consegue trabalhar sem um telefone celular? Ninguém, em especial no comércio. As pessoas conversam com os clientes, mandam as ofertas, dão o retorno de uma compra, tudo pelo WhatsApp. Então você impediu essa pessoa de continuar trabalhando, ganhando a comissão dela, coitada, que é o que ela usa para poder levar sustento para dentro de casa. Mas as pessoas estão perdendo a vergonha. Por quê? Porque o Fred, lá no começo do jornal que o Michael entrevistou na oficina de Taguatinga, que já levou 40 mil reais de prejuízo por conta de bandido, já descreveu, é um crime de potencial ofensivo menor. Então a chance desse senhor aí que tá levando, olha a carinha dele, ó, dele pegar esse celular aí e ficar na cadeia é muito pequena, e isso é revoltante. É um tapa na cara, é uma humilhação, é um escárnio com quem decide fazer as coisas direito. Um negócio de doido.
Obrigado, Maicon. Abraça essa comerciante aí. Eu disse aqui no começo do jornal, se pudéssemos, estaríamos durante 1h40 ao vivo, todos os dias, falando do que a gente gosta de fazer, que é mostrar história de superação, notícia boa, histórias que inspiram o nosso público, mas a gente não pode tampar o sol com a peneira e a gente tem que dar voz para essas pessoas que estão tentando levar a vida direito, mas não conseguem. Obrigado, Maicon. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública e as polícias civis de 11 estados fazem hoje uma operação contra a pirataria digital. Segundo o Ministério da Justiça, os investigados capturam o sinal de canal de televisão fechada e vendem esse acesso a assinantes, entre aspas, é o famoso gatonete. O prejuízo em violação de direitos autorais causados pelos crimes passa de 300 milhões de reais. A Kátia Gomes acompanhou uma entrevista coletiva concedida pelo Ministério da Justiça há pouco e tem os detalhes pra gente. Kátia, além das autoridades brasileiras, a operação dessa terça-feira contou com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos e do Reino Unido também. Exatamente, Malta. Isso porque nesses países os criminosos também agiam da mesma forma. Eles criavam sites e vendiam produtos piratas, como por exemplo jogos, vendiam também canais de televisão, músicas e também filmes. E aí como é que funcionava esse crime, né? Segundo o Ministério da Justiça, como eles tinham milhares de acesso, eles conseguiam propagandas e aí arrecadavam dinheiro para o crime organizado com essas propagandas e também com a assinatura das pessoas, né? Muitas pessoas ali pagavam um valor mais barato para ter o acesso ao serviço, mas na verdade, né, ela pagava esse dinheiro, ia para o crime organizado e além disso, muitos desses sites pegavam esses dados dos cartões e acabavam revendendo para outros criminosos. Ou seja, o cliente acabava se tornando também vítima de criminosos, tendo os dados bancários ali furtados. Segundo o Ministério da Justiça, além dos sites, eles também bloquearam diversos aplicativos, inclusive aplicativos que tinham ali, eram exclusivos para vários cantores, como por exemplo, tinha um aplicativo exclusivo de músicas da Marília Mendonça, Xande Avião, Barões da Pisadinha, Alok e até da cantora Aline Barros, que é uma cantora gospel. Um desses aplicativos, segundo o Ministério da Justiça, tinha mais de 1 milhão de downloads, ou seja, muitos clientes ali, muitas pessoas faziam esses downloads, pagavam ali por uma taxa e eles também conseguiam arrecadar dinheiro dessa publicidade. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista que foi concedida agora há pouco aqui no Ministério da Justiça. É a captura de dados, tá? Nessa operação dos 461 aplicativos, 75% coletava dados dos usuários e a gente tem visto caixinhas sendo utilizadas com malwares embutidos que captura informação de transação bancária, informação de rede social e o usuário acreditando que está comprando algo barato, lá na frente vai sair bem mais caro. A gente tem que parar de romantizar a pirataria. Pirataria é crime, não financie, procure serviços legais, tá? E cuidado quando você vai estar comprando algo barato achando que está se dando bem. Quando você se achar esperto, lembre-se, vai ter alguém mais esperto que você que vai estar capturando seus dados. É isso. Kátia, muito obrigado, tá? Pelas informações e pela participação aqui no jornal. Pessoal, hoje é dia de você dar muita risada no Cine Espetacular com o filme Professora Sem Classe. Professora Elizabeth, enquanto noiva de um milionário, esnobava os colegas da escola e não ligava para a formação dos alunos. Tinha linguajar e comportamentos inadequados. Mas agora que tá pobre, ela promete usar as suas armas para, num novo golpe, voltar ao topo da sociedade. Não perca! Professora Sem Classe. Hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Não perca, antes de ir embora, eu agradeço a companhia de todos vocês, mandando um abraço especial para a Cristina Araújo, que tirou uma foto assistindo ao nosso jornal e mandou pelo Instagram, @FelipeNotaTV, que está aqui na tela. Ela ainda mandou uma mensagem linda dizendo: Oi Felipe, eu sou a Isabel Cristina de Santa Maria, só assisto você quando eu tô em casa, adoro seu programa sábado, até meu filho Isaac de 3 aninhos te adora, ele fala: mamãe, é o Felipe Malta. Beijo, você é um amor. Cristina, muito obrigado, tá? Isabel Cristina, para você, para todo mundo de Santa Maria, obrigado demais pela audiência. Você não sabe o quanto nos honra saber que vocês estão aí do outro lado, dando apoio para nossa missão de fazer jornalismo
jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. Você que está em casa, se quiser mandar fotos como a da Isabel Cristina, @FelipeMaltaTV. Quem sabe amanhã não é você que vai aparecer aqui na TV mais feliz do Brasil. Tchau, gente! Agora é hora do esporte. Até amanhã.